Legal, pessoal. Na última aula a gente entendeu a base teórica do GRP, agora está na hora da gente colocar a mão na massa e calcular, além de entender um pouquinho como funciona essa brincadeira toda. Então, bora lá que hoje é mão na massa. Vem comigo! Então, pessoal, seguindo aí agora de fato para continhas, a técnica tem por conceito a soma dos índices de audiência dos programas de acordo com o número de inserção ou seja, quantas vezes você comprou aquele horário, aquele comercial, tá? Daí você vai multiplicar a audiência do programa pela inserção do comercial, daí então você vai ter o resultado que a gente chama de GRP. Peguei um exemplo aqui com 3 programas, tá? Coloquei uma audiência domiciliar, perfeito? E estabeleci um volume de inserções. Então, por exemplo, em um tempo aí de uma semana, para novela, no horário da novela eu quero aparecer 4 vezes, no horário do jornal eu quero aparecer 3 vezes, e no horário do futebol, eu quero aparecer 2 vezes, perfeito? Então, pensando em uma semana, isso daqui é possível. Nós não somamos a audiência porque não significa que a pessoa que assiste novela, assiste jornal, mais pessoas que assistem jornal, assistem novela, enfim, assim sucessivamente. O volume de inserção eu posso somar, perfeito? Então, nesse caso aqui, eu tenho 9 inserções na TV. Seguindo aí, na nossa lógica, qual que vai ser o GRP de cada programação? 35 vezes 4, eu vou ter 140 pontos GRP, perfeito? 40 vezes 3, eu vou ter 120 pontos GRP. E por fim, futebol, 65 vezes 2, terei aí 130 GRP. Ao final, eu posso somar e nas 3 programações com volume de 9 inserções, eu vou ter um total de 390 pontos. Só fixando aí em um ponto. Eu tenho 35 vezes 4, 140. No jornal, 40 vezes 3, 120. No futebol, 65 vezes 2, 130. Somando essa coluna, eu tenho 390 pontos no GRP, ou seja, eu posso entender qual programa é mais atrativo para mim, tá? E ajustar o volume de inserção para que eu tenha um volume maior, ou seja, que eu consiga atender uma audiência maior. Nesse caso aqui, provavelmente, nós diluímos dessa forma, brincando aqui com vocês, porque o horário do futebol é muito caro, porque a audiência dele é muito grande, tá? Se você parar para pensar, 2 inserções do futebol representam mais do que 3 inserções no horário do jornal. E ainda assim, é tão forte, tão poderoso quanto o horário da novela, que tem 4 inserções. É bacana a gente ir pensando nessas estratégias para a gente ir brincando e definir a melhor programação. Vale lembrar que esses programas têm um tipo de público específico, então vai depender do produto, vai depender da campanha que você está bolando, correto? Agora, a gente precisa entender uma outra jogada. Analisando por si só, essa tabela aqui, ela não diz nada, tá? Então a gente precisa começar a comparar alternativas, tá? Isso é muito importante. Então o editor vai jogar aí para vocês 2 tabelas, a programação de TV, que é uma alternativa 1, e uma programação 2, tá? Se liga aí nessas 2 tabelas. Dá uma olhada aí na primeira alternativa, novela das 20 horas, 42% de audiência, joguei todas as inserções, 9 inserções aí nessa situação, o volume de GRP eu já calculei para vocês, 378 e um custo total de 450 mil. Provavelmente essa ação deve ser uma ação aí a nível nacional ou em alguma região um pouquinho mais cara. Não é o meu caso aqui do sul de Minas, não tem problema.
Sigamos aí para a alternativa 2. Dá uma olhada que eu diversifico a programação com jornal, novela, filme e esporte, tá? Tem a audiência de cada um, mas eu diminuí o volume de inserções em cada programa. Então, por exemplo, no jornal eu coloquei 3, na novela, que estava no exemplo acima, eu coloquei 3 também, no filme eu coloquei 3 e no esporte 3, um total de 12. Ou seja, mais inserções do que na alternativa 1, tá? E se você calcular o GRP de cada um, tá aí, belezinha, faz aí em casa, confere se eu coloquei o cálculo certo, tá? Você tem o mesmo volume de GRP, você diversificou a programação e gastou o mesmo valor, que é 450 mil. Ô Lucas, qual alternativa é melhor? Depende do produto e do serviço e do objetivo da campanha. Mas se você analisar friamente, na alternativa 2 você tem a possibilidade de alcançar mais pessoas, de atingir mais pessoas pela mensagem que talvez não estejam assistindo aí o jornal, ou que talvez não estejam assistindo a novela, ou que talvez o filme ou o esporte, assim sucessivamente. Então é a possibilidade de você chegar a mais pessoas num determinado espaço de tempo, beleza? Combinado? Só lembrando então, antes da gente começar o próximo cálculo, alcance são as pessoas atingidas pela mensagem, tá? E cobertura está atrelado à audiência potencial. Então, como é que eu defino a frequência, pessoal? Frequência, vou simbolizar ela por F, tá? É igual a GRP dividido pelo alcance de pessoas. Quase não deu, beleza. Então vamos lá, pessoal, um programa X transmitido por uma TV, uma vez por semana, ele tem uma audiência média de 20 pontos. Então, audiência média, deixa eu colocar aqui frequência, tá? De 20 pontos por semana, tá? Eu resolvo realizar 4 inserções, ou seja, irei trabalhar 4 semanas, perfeito? Então aqui eu já vou definir o GRP, vou ter um GRP de... E aí, ele tem também um alcance em 4 semanas de 40% da população. Como é que é definido esses 40%? A gente ainda vai chegar nessa fórmula, segura um pouquinho, mas aqui eu já estou dando o alcance. Então 80 dividido por 40, teremos aí então uma frequência de 2 vezes. Então, nesse caso, atingimos as pessoas 2 vezes com esse volume de programação. Combinado? Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Escreve aqui embaixo que a gente resolve. Bom, pessoal, agora a gente precisa entender quanto custa cada ponto do GRP pra gente, tá? Para essa forma, para a gente calcular o CPP, o custo por ponto, a gente divide o custo do programa dividido pelos pontos do GRP. Então se liga só, aqui na programação 1, tá? Eu tenho uma inserção e na programação 2 eu tenho 2 inserções, perfeito? A programação 1 me custa R$100, beleza? E a 2 me custa R$60, perfeito? A audiência da 1 é 50%, a audiência da 2 é 25%. Logo, o meu GRP, nos 2 casos, vai ser de 50 pontos. Então, dessa forma, eu faço a divisão custo do programa dividido pelo GRP. Nesse caso, o custo do programa ele vai ser diferente. Aqui vai ser 100, de fato. Atenção ao programa 2, a programação 2. Eu tenho 2 inserções. 2 inserções vezes 60, o custo de fato vai ser 120. Então, seguindo a lógica aí, vou repetir aqui embaixo. Programação 1, programação 2. Seguindo a lógica, pessoal. A programação 1 me custa R$100 e eu vou realizar uma inserção. Dessa forma, eu tenho um custo de R$100. Na programação 2, eu tenho 2 inserções. Custa
R$60. Então, 2 vezes 60, 120. Perfeito? Dividindo aí os valores pelo GRP, que é 50 e 50, eu vou ter um valor total aí de R$2 no primeiro caso e R$2,40 no segundo caso. Nesse momento eu aponto o seguinte: a programação 1 me custa R$2 cada ponto de audiência e a programação 2 me custa R$2,40. Obviamente eu vou buscar a programação que tem o menor custo, perfeito? Comparar é fundamental. Se o anunciante faz uma inserção no comercial de um programa, tá? Com 50% de audiência e 2 inserções em um programa com 25% de audiência, ele tem o mesmo volume de GRP, ou seja, 50 GRP que a gente viu aqui, tá? O custo do programa 2 é menor do que o programa 1, tá? Mas quando a compra tem a mesma qualidade de comunicação, o programa 2 se mostra aí mais caro, com um custo maior. Então, outro ponto importante que o GRP traz para a gente consegue mensurar efetivamente se um programa é caro ou não. Nesse caso, a segunda alternativa atinge um número menor de pessoas, tá? Mas a maioria delas tem 2 oportunidades de assistir o comercial, tá? Porque eu fiz 2 inserções. Então a gente precisa compreender aí o impacto da mensagem. Então guardem alguns pontos, algumas diferenças não são visíveis, tá? Quanto mais programas forem utilizados em uma veiculação, mais altas serão as chances de atingir maior número de domicílios, tá? Quanto mais inserções forem colocadas nos programas, maiores serão as chances dos domicílios, ou seja, pessoas assistirem e serem atingidos aí pelo comercial. Agora que a gente já conhece a estratégia do GRP, é importante a gente entender que cada caso é um caso, tá? E a gente precisa pensar em 2 possibilidades. Momento de definição da estratégia do veículo é quando eu vou definir em percentual o número de pessoas que a campanha vai atingir, ou seja, o alcance dela. O número médio de vezes que as pessoas vão ser alcançadas e que devem assistir o comercial, ou seja, a frequência média que as pessoas serão alcançadas. Na hora de montar a programação, que é o segundo ponto, é a etapa do detalhamento, onde e quantas vezes o comercial será vinculado em cada emissora, tá? De acordo com a verba disponível, que é uma outra variável que entra aí, tá? Nesse caso, a gente soma as audiências de acordo com o número de inserção até chegar no GRP estabelecido de acordo com a sentença matemática que a gente já executou. Combinado? Por fim, mas não menos importante, eu preciso definir o tipo de ação e como vai ser a configuração da minha campanha, ou em especial mídia por mídia, tá? Vai aparecer uma tabela aí para vocês que são os tipos de flagged. O que é isso, pessoal? Como que vai ser a intensidade em cada meio, em cada veículo, ou em cada planejamento, no planejamento como um todo de campanha. Eu vou ter uma campanha que vai distribuir a verba de forma linear, que é um exemplo aí, durante todos os meses a campanha vai ser executada, ou ela vai ser em ondas. Eu começo um ponto, paro um pouquinho, começo um outro ponto. Então a onda é uma possibilidade também, você ir lembrando o indivíduo, tá? Vai ser em pontos concentrados, então eu posso ter picos de campanha? Posso ter. Vai ser pulsado, pequenas pílulas em determinados momentos, é uma outra possibilidade. Isso ajuda a diluir o orçamento. Você não precisa ficar aí 6 meses direto com o mesmo VT na campanha, senão ele vai entrar no que a gente chama aí de poluição visual e as pessoas já não vão nem mais se ligar na mensagem que está rolando ali, tá? Essa foi a aula de hoje e eu te espero para a próxima animadão aí. Beijo do pai, espero que você tenha entendido direitinho e a gente se encontra. Fui!